Primeiro, existem inúmeras histórias de pessoas que voltaram de experiências de quase morte e deram sua interpretação de como acreditam ser a vida após a morte. Enquanto muitos se perguntam o que acontece depois que morremos, os cientistas podem ter pelo menos uma parcela da resposta. Cientistas descobriram que, após a morte, o cérebro pode reter alguma aparência de consciência. Isso significa que, depois que passou, eles podem realmente saber que estão mortos. Em um estudo com 2.060 sobreviventes de parada cardíaca que foram declarados legalmente mortos, o que significa que eles não tinham mais funções cerebrais identificáveis, cerca de 40% afirmou que ainda estavam cientes de seus arredores e das conversas acontecendo ao seu redor. O período não parece durar muito, descobriram as pesquisas. Como a morte é um processo, o período entre o oxigênio deixar o sistema e o cérebro enviar seus últimos sinais pode abrir espaço para a consciência. Cientistas acreditam que é um tempo médio de 10 a 20 segundos de consciência após a morte. Uma cabeça dissipada, por exemplo, ainda produz ondas de EEG que são eletroencefalograma mesmo após a morte, embora uma parte desses segundos tenha levado os cientistas a acreditar que o cérebro entre em um estágio de inconsciência. Ainda assim, a ideia de que um corpo pode estar ciente de que está morto é absolutamente menos que inquietante. Segundo, apesar de isso soar muito como necrofilia, felizmente não é. Em cadáveres que não têm mais oxigênio bombeando através deles, é improvável que isso aconteça, mas para aqueles que estão clinicamente mortos, mas sendo usados como cadáver com coração batendo ou como doadores de órgãos existem a possibilidade de o corpo ter um orgasmo. Isso não é feito de propósito, pois os médicos que trabalham com esses corpos às vezes precisam acionar partes da coluna eletricamente. Em alguns casos, quando a raiz do nervo sacral na base da coluna é estimulada, isso causa uma reação reflexiva do sistema nervoso autônomo. Novamente, isso só funciona porque os corpos ainda estão recebendo oxigênio, apesar de estarem clinicamente mortos. Quando os médicos acionam essa parte da coluna, o reflexo que isso causa no sistema pode resultar em orgasmo. No entanto, como o corpo está clinicamente morto, nenhum prazer genuíno advém dessa experiência. O cérebro não está mais enviando sinais e, embora o corpo possa reagir, o faz por puro reflexo. Terceiro, responder a certos estímulos em vida é normal e ocorre mesmo nos momentos mais inoportunos. Embora possa ser constrangedor se o momento não for o certo, não tão assustador quanto um homem morto tendo uma ereção. Quando o coração para de bater, o sangue que circulava começa a escorrer e se acumular na parte mais baixa do corpo disponível. Em alguns casos, dependendo de como o homem morreu, como aqueles que sofreram uma lesão na coluna ou passaram de barriga para baixo, isso pode ser na região genital. O acúmulo contínuo de sangue é anormal, assim como a reação que causa no pênis do homem morto, conhecida como priapismo. Embora isso seja incomum visto, também que pode acontecer com mulheres. Quando uma mulher morre de forma semelhante, seus lábios podem ficar aumentados e seu clitóris pode inchar. Quarto, contos foram contados sobre o corpus explodindo de dentro para fora. Embora isso possa parecer um pouco semelhante, não está muito longe da verdade, de certa forma. A combustão humana natural tem sido uma explicação para muitas dessas histórias, mas a realidade é um pouco diferente. Quando um corpo morre, sua temperatura geralmente cai. Em alguns casos, a temperatura realmente aumenta, o que é conhecido como hipertermia pós-morte. Esse aumento na temperatura pode ser causado por várias coisas, desde drogas a lesões e até mesmo sinais no cérebro depois da morte. O corpo pode continuar a ficar mais quente, mas a probabilidade de combustão verdadeira é baixa, pois a temperatura começará a cair novamente à medida que o cadáver entra nos estágios regulares de decomposição. Ainda assim, houve casos de corpos explodindo embora a combustão humana espontânea não seja responsável. O que acontece é que, à medida que um corpo começa a se decompor após a morte, os gases de seu interior, os mesmos que podem causar gemidos, precisam escapar. O acúmulo contínuo de gases pode levar a uma explosão de restos mortais. Isso raramente acontece.
Quinto, após a morte, o corpo começa a se decompor. Ele passa por um processo no qual começa a se digerir, essencialmente se alimentando de si mesmo para ajudar na decomposição por meio de um procedimento chamado autólise. Ainda sabemos muito pouco sobre a decadência humana, mas o crescimento das instalações de pesquisa forense, ou fazendas de corpos, juntamente com a disponibilidade e o custo cada vez menor de técnicas como sequenciamento de DNA, permite aos pesquisadores estudar o processo de maneira que era ou não foi possível apenas alguns anos atrás. Logo em seguida que o coração para de bater, as células ficam privadas de oxigênio e sua acidez aumenta à medida que os subprodutos tóxicos das reações químicas começam a se acumular dentro delas. As enzimas começam a digerir as membranas celulares e, em seguida, vazam à medida que as células se decompõem. Isso geralmente começa no fígado, que é enriquecido em enzimas, e no cérebro, que tem alta quantidade de água. Eventualmente, porém, os outros tecidos e órgãos começam a se decompor dessa maneira. As células sanguíneas lesadas saem dos vasos rompidos e, com a ajuda da gravidade, se acomodam nos capilares e pequenas veias, descolorindo a pele. É quando as bactérias em nosso corpo entram em ação. Nossos corpos hospedam um grande número de bactérias, com a maioria residindo no intestino, que é o lar de trilhões de bactérias de espécies diferentes. A maioria dos órgãos internos é desprovida desses micróbios quando estamos vivos. Logo após a morte, o sistema imunológico para de funcionar, permitindo que eles se espalhem livremente pelo corpo todo. Isso geralmente começa no intestino, na junção entre os intestinos delgado e grosso. Se não for contida, as bactérias do nosso intestino começam a digerir os intestinos e, em seguida, os tecidos circundantes de dentro para fora, usando o coquetel químico que vaza das células danificadas como fonte de alimento. Sexto, mesmo que alguém tenha sido declarado morto, pode levar algum período para que o corpo pare de funcionar totalmente. Assim que o cérebro é desligado, o corpo segue, mas alguns afirmam que, embora o corpo não esteja mais vivo, o cabelo e as unhas continuam a crescer. Por mais horrível que pareça, a verdade é que o cabelo e as unhas só parecem ter crescido. Quando um corpo morre, ele não tem mais suprimento de oxigênio, impossibilitando a produção de glicose, que faz o crescimento das unhas e cabelos. O que realmente ocorre é que a pele ao redor das unhas e dos cabelos começa a reprimir devido à desidratação, fazendo parecer que as unhas e os cabelos estão mais compridos, quando na verdade são iguais antes da morte. Isso também se aplica a homens com barba por fazerem pelos no peito. Conforme a pele encolhe, o cabelo parece mais proeminente, fazendo parecer que o corpo desenvolveu mais restolho após a morte. Arrepios após a morte devido a contrações dos músculos da pele também podem afetar a aparência do cabelo. Em algumas condições, isso fará com que o cabelo fique mais comprido, mas assim que as contrações terminarem, o cabelo voltará ao seu estado natural. Sétimo, a maioria das representações de cadáveres gemendo concentra-se em zumbis, e não nos próprios mortos. No entanto, embora não seja provável que os cadáveres gritem ou berrem, é provável que façam ruídos como gemidos e assobios. Esses corpos não estão fazendo esse barulho voluntariamente, é claro. Quando os cadáveres são movidos após a morte, o ar que ainda resta dentro da traqueia escapa e faz vibrar as cordas vocais, fazendo ruídos semelhantes a gemidos. Esses barulhos estimularam as histórias de terror de cadáveres fazendo barulho, embora a realidade seja menos assustadora. Os barulhos muitas vezes podem acontecer quando os legistas ou agentes funerários estão preparando ou virando o corpo, o ar escapará, causando o que parece semelhante a barulhos humanos, mas são apenas o resultado simples da saída do conteúdo do restante dos pulmões. Outra maneira pela qual esses ruídos podem ocorrer é quando os gases no corpo começam a se acumular. Eles podem sair pela traqueia, causando chiados, e às vezes, gemidos mais baixos. Oitavo, durante o processo de morte, o corpo passa por várias mudanças. Uma delas é o relaxamento dos músculos, incluindo aqueles que controlam certas funções corporais, como a eliminação de urina e fezes.
A eliminação pós-morte ocorre devido ao relaxamento dos músculos esfincterianos do corpo. À medida que o cérebro morre, ele não envia mais os sinais para manter esses músculos contraídos, e o que fica no intestino e na bexiga acaba sendo liberado. Essas funções corporais nem sempre acontecem após a morte, depende de como você morre e de quanta comida e líquido há em sua bexiga e intestinos após a morte. No caso de pacientes doentes, pode não haver tanta comida em seu organismo devido à falta de apetite que pode acompanhar a doença. No entanto, em casos de morte súbita, os corpos são mais propensos a liberar tudo que foi deixado em seu sistema. Infelizmente, a morte não tem bússola moral e qualquer pessoa, mesmo as grávidas, pode ser vítima. Dar à luz em vida é uma bela experiência, dar à luz após a morte é o oposto, especialmente para aqueles que lidam com o cadáver. Esses nascimentos são intitulados de nascimentos em caixões porque acontecem dentro de caixões. Basicamente, a pressão dos gases que se acumulam no cadáver empurra o feto para fora. O feto deve ser posicionado da maneira certa para que isso ocorra. Histórias de cadáveres sentados eretos foram contadas por muitos anos, mas a probabilidade de tal movimento drástico ocorrer é quase nula. O corpo pode, entretanto, fazer pequenos movimentos após a morte. Embora os movimentos não se assemelhem aos que uma pessoa faria em vida, eles ainda podem ser inesperados para as pessoas ao seu redor. Cadáveres podem fazer coisas como contorcer-se, mover-se e até contrair os músculos. Isso ocorre porque os músculos do corpo ainda estão recebendo sinais nervosos para se contrair ou mesmo relaxar, fazendo com que o cadáver pareça estar se movendo apesar de estar morto. Uma vez que o trifosfato de adenosina, ATP, é esgotado, o corpo fará seus últimos movimentos, que podem ser vistos em dedos fechados, mãos em movimento, dedos remexendo e músculos contraindo. Outro fator em movimentos estranhos é como a pessoa morreu. Se houver um exagero de cálcio, mudança de temperatura ou, em alguns casos, morte violenta ou mesmo eletrocução, o corpo pode demonstrar tais movimentos. Esse processo normalmente ocorre entre a hora da morte então, se alguém disser que viu um corpo se sentar, provavelmente está apenas tentando irritar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like, isso vai me ajudar muito. Obrigado.